Então, por exemplo, a uma primeira vista, quando a pessoa começa a fazer techuvá, tá? Quem já está participando online já sabe o que é techuvá, mas muita gente vai assistir esse vídeo depois, talvez no YouTube ou no Facebook, não vai saber. Techuvá é o quê? Retorno, arrependimento. Quando nós descobrimos as nossas origens israelitas, descobrimos que o Messias não veio destruir a Torá e nem os profetas, então nós iniciamos um processo chamado techuvá, que significa retorno, arrependimento. Dentro do sistema religioso, quando fala arrependimento, é uma coisa assim que não tem muito sentido, arrependimento, né? Aí eles até usam o termo grego lá, tal de metanoia, né? Eles falam tanto que até sem querer a gente acaba até memorizando essa palavra. Eles usam muito essa palavra metanoia. Só que metanoia, a palavra grega, não expressa, nem chega aos pés da palavra hebraica techuvá, que é o quê? Retorno. Retornar ao quê? A gente faz um retorno à Torá. Então, nós andávamos sem Torá. Quando a gente começa o techuvá, a gente vira na direção oposta e a gente retorna para a Torá, retorna para a identidade do nosso povo de Israel. Lembrar que a palavra eclésia, que eles traduziram por igreja, essa palavra grega, é muito pobre, porque igreja, eclésia, é um conceito grego de ser chamado para fora. Então, a palavra igreja, pode na cultura da Grécia, podia ser usada numa reunião dos moradores da cidade para decidir alguma coisa, se vai fazer uma praça na cidade, se não vai, uma reunião de condomínio. No contexto grego, isso é eclésia, igreja. Não tem nada a ver com o povo do Criador. E eclésia, igreja, é chamado para fora. É chamado para fora. E no conceito do Criador, o contrário. Kahal, Kehilá, Adat, você é chamado o quê? Para dentro. Você é chamado para fazer parte do povo de Israel. Então, por isso, o pessoal muitas vezes fica falando hebraico, que não sei o quê, porque não adianta, a gente vai falar a palavra grega, é muito pobre, o idioma grego não expressa as palavras do jeito correto como no hebraico. Lembrar que tanto o Tanar, que é conhecido erroneamente como Antigo Testamento, tanto o Tanar foi escrito em hebraico e aramaico, quanto a Brit Hadashah, Aliança Renovada também, línguas semíticas, tá? Hebraico e aramaico. Então, é um engano terrível esse de dizer que o Novo Testamento foi escrito em grego, tá? A cópia grega é até boa. A cópia grega é até melhor do que em português, mas ainda é muito pobre comparado com o hebraico. Oi, Shabbat Shalom, voltamos. Shabbat Shalom Lekulam. Então, vamos agora para Shaber Hukotai, nos meus estatutos. Está aparecendo aí nos dois? Tá, né? Aqui tá. Então, daqui a pouquinho eu vou mostrar com mais calma, tá? Nós estudamos a Parashá 32, Behar, e agora Berukotai, 33. Com essa aqui nós concluiremos o livro de Levítico, Sefer Vaikra, tá? Então daqui a pouquinho eu vou mostrar com mais calma, tá? O nome da Parashá e tudo mais. Então estudamos a Parashá Behar no monte, que significa no monte, e agora a Parashá Berukotai, nos meus estatutos. Lembrar que a Torá, ela contém mandamentos, estatutos, juízos, e os estatutos são a parte que muitas vezes nós não compreendemos e mesmo assim precisamos obedecer. Os estatutos são chamados de suprarracionais, que ultrapassam a nossa racionalidade, tá? Muitas vezes a gente não entende por uma incapacidade humana, mas mesmo assim precisamos cumpri-los, tá? Então vamos lá. A Isabela Preto está com uma pergunta aqui. Pode falar. Morel, os juízos são o quê? O senhor falou de mandamentos, estatutos e juízos. Ah, legal. Os juízos, né, que em hebraico juízo é mishpat, tá? E o plural é mishpatim, são os juízos, são chamados os mandamentos éticos da Torá. Então, os juízos são, por exemplo, sentenças, né? O sujeito roubou uma ovelha, pela ovelha que ele roubou, ele vai restituir 4 ovelhas, né? E assim sucessivamente. Ou seja, são sentenças que são decretadas. Os juízos, os mishpatim, são mandamentos que podem ser chamados de mandamentos éticos e morais, tá? Os juízos. Os juízos e os mandamentos, ou seja, os mishpatim, que são os juízos,
eles são facilmente compreendidos por todos nós. Foi até legal essa pergunta da Isabela, da nossa Arrote Isabela, nossa irmã. Porque os juízos, o sujeito roubou uma ovelha, ele tem que restituir 4. Beleza, né? Então a gente consegue entender, porque eles são éticos, faz sentido para o nosso raciocínio, tá? Éticos e morais. Tem as mitzvot, os mandamentos de uma maneira geral, tá? São os mandamentos, e vamos dizer assim, e os estatutos, que são, no singular é huk, e no plural é hukim, os estatutos, eles já são, vamos dizer assim, uma categoria de mandamentos que vai requerer uma fidelidade maior de nossa parte. Por quê? Muitas vezes nós não vamos entender aquele estatuto, mas a gente vai ter que cumprir mesmo sem entender. Os nossos sábios em Israel até falam, né? Por exemplo, as pessoas falam assim, esses estatutos, eles não fazem sentido. Aí parece que eles estão abaixo do nível de fazer sentido. Aí os nossos sábios respondem, não, eles são supra-racionais, ou seja, eles estão numa frequência que ultrapassa a capacidade humana de compreendê-los. Por exemplo, o som, quando é muito baixo, é o quê? Que o ouvido humano não percebe, é o quê? Infrassom, é muito baixo. Quando a frequência de som é muito alta, acima da nossa capacidade, é o quê? Ultrassom. Tá? Então, os estatutos, eles comparando com o som, seria uma frequência não a mais baixa, tá? Mas aquela mais alta, que é tão alta que a gente não consegue ouvir, nós não temos capacidade. Então, por isso que os nossos sábios dizem que eles são mandamentos supra-racionais, tá? Então, mas foi legal a pergunta da Isabela. O Daniel vai estar fazendo a leitura agora da Parashá número 33, a Parashá Berukotai, tá bom? Então, para quem está chegando agora, tá? Essa Parashá Berukotai, ela se encontra em Levítico, capítulo 26, a partir do versículo 3. Aí vai até o final de Levítico, que é 27, 34. Então o Daniel vai ler em hebraico aqui, Levítico, a partir do 26, 3, em hebraico, tá bom? Então pode ficar à vontade. Im Berukotai Telehu Veet Mitzvotai Tishmeru Vasitem Otam Venatati Gishmeichem Beitam Venatena Haaretz Yevular Veet Hasade Item Piriot. Todarabá. Então Daniel leu para nós, vai criar Levítico 26, versículos 3 e 4, tá bom? Então vamos lá. Essa Parashá, deixa eu mostrar mais uma vez o quadrinho aqui, tá? Então essa Parashá é a Parashá de número 33, tá? Vamos lá. Acho que está aparecendo aí, né? Nos dois, tá, né? Então vamos lá. Parashá 33, o nome dela, a transliteração é Berukotai. A tradução é nos meus estatutos, tá? Nos meus estatutos. Aqui está escrito em hebraico, tá? Lembrar que o hebraico é da direita para a esquerda, tá? Berukotai. E a gemátria, o valor numérico, porque cada letra, cada palavra em hebraico tem o seu respectivo valor numérico, a gemátria, tá? Então é 520. 520, 5 mais 2 mais 0 é 7. Então 7 aponta para a totalidade, tá? Então sempre que aparece o número 7, é algo completo, total, pleno, perfeito, consequentemente perfeito. Ela se encontra no livro de Vaikra, Levítico 26:3 até o 27:34. Ela também é uma paraxá pequena, maior um pouquinho do que a paraxá Berrar, mas também é pequena. Ela contém 78 versículos. Ela contém, essa paraxá Berukotai, 7 mitzvot, 7 mandamentos positivos e 5 mitzvot, 5 mandamentos negativos, tá? Então, mandamentos positivos faça isso, faça aquilo, negativos não faça isso, não faça aquilo. Tem um total de 12 mitzvot, 12 mandamentos. Então é bem sugestivo também, que aponta para as 12 tribos de Israel. Com essa paraxá, nós iremos concluir o livro de Levítico. Quando a gente acaba um livro da Torá, nós ficamos mais fortes. E nós falamos, né, quando a gente finalizar essa paraxá, finalzinho a gente vai falar o Hazak, Hazak, Venit, Hazek.
Força, força e que sejamos fortes, que sejamos fortalecidos. Tá bom? Então vamos lá. Então, essa paraxá é a paraxá de número 33, em um total de 54. Já passamos da metade, tá? Então, estamos mais próximo da conclusão do que do início. Então, passamos da metade, tá bom? Então, Passa rápido. Né? Passa rápido o tempo. Talvez alguns de vocês estejam lembrando, né? Quem vai puxar aí na memória, quem participou da Paraxá Bereshit, vai lembrar. Pô, parece que foi ontem a Paraxá Bereshit. Então já se passaram, hoje é a Paraxá 33. Paraxá Bereshit foi a Paraxá número 1. Então hoje já estamos na Paraxá de número 33. Então, a gente vai ler aqui um comentário do Rumashi acerca do nome da Paraxá, tá? Então, vamos ler. O nome da Paraxá. Nossa Paraxá começa dizendo: se vocês seguirem meus estatutos, Berrucotai, começa assim então. Nossa Paraxá começa: se vocês seguirem meus estatutos. Urashi explica: isto significa que é preciso labutar no estudo da Torá. Em outras palavras, isto não se refere à exigência básica de observar as mitzvot, tá? Então, Urashi fala que isso aqui não tem a ver com observar coisas básicas em relação aos mandamentos, que é mencionada na segunda metade do versículo: guardar meus mandamentos e os cumprir. Então, no início dessa paraxá vem falando isso, tá? Guardar meus mandamentos e os cumprir. O que nós aprendemos aqui é que, além da observância básica, a pessoa deve emergir nas mitzvot, nos mandamentos, com dedicação extrema. É preciso labutar tanto no estudo da Torá, quanto no cumprimento das demais mitzvot. Algumas semanas atrás nós falamos, sempre que eu lembrar vou falar isso, existe um tripé, em Israel se fala: primeiro passo, se aprende a Torá; segundo passo, se pratica a Torá, se cumpre os mandamentos da Torá; terceiro passo, se ensina a Torá. Então, há milhares de anos o nosso povo tem feito assim, tá? Então, nós procuramos aprender a Torá. Tão logo viemos aprender, a gente quer colocar em prática, a gente quer cumprir os mandamentos e depois a gente ensina a Torá. Então, vamos lá. Vamos prosseguir. Assim, o termo Berrucotai representa um nível mais elevado de observância dos mandamentos, das mitzvot, em que uma pessoa usa toda a sua energia e concentração. Para enfatizar este ponto mais ainda, o pensamento racídico explica que Berrucotai deriva do termo Hakiká, é uma palavra hebraica, tá? Hakiká, que significa gravar. Então, esse termo Hakiká, tá? Significa gravar, e está ligado com o nome da paraxá, Berrucotai. Pois, ao contrário da tinta usada para escrever sobre o papel, palavras gravadas são inscritas em uma pedra, isto é, as palavras e a pedra fundem-se em uma única entidade. Olha que show, tá? Então, Berrucotai tem a ver com a palavra Hakiká, que significa gravar. Então, ao contrário da tinta, tá? Quando a gente... a tinta no papel, a palavra, quando é inscrita numa pedra, a pedra e as letras se fundem e formam uma só unidade, tá? Uma só entidade. Igualmente, se uma pessoa emerge totalmente dentro da observância de um mandamento, de uma mitzvah, ela e a mitzvah deixam de ser duas entidades separadas e tornam-se uma só. Então, olha que bonito, tá? Quando a pessoa se dedica a cumprir os mandamentos, ela e os mandamentos se tornam uma só coisa, tá? O ponto anterior de que Berrucotai nos ensina uma lição sobre a observância de todas as mitzvot da melhor e mais perfeita maneira é uma qualidade única, que nós não achamos no nome de qualquer outra paraxá. A paraxá Mishpatim só fala sobre leis racionais. Mishpatim é lá em Êxodo, no livro de Êxodo, tá? E paraxá Hukat, Hukat é em números, tá? Deriva seu nome de uma mitzvah em particular, Pará Adumá, a vaca vermelha, em vez do conceito de mandamentos em geral. Só a paraxá Berrucotai nos transmite uma mensagem geral sobre a observância de todas as mitzvot, ou seja, todos os mandamentos, da melhor maneira possível. Assim, Berrucotai é uma conclusão apropriada a paraxá Berrucotai é uma conclusão apropriada para o livro de Vaikra, Levítico,
um livro que enfatiza o cumprimento das mitzvot, o cumprimento dos mandamentos. Vocês devem estar reparando isso, que o livro de Levítico ele bate nessa tecla, tá? Se alguém quer aprender a cumprir os mandamentos, o livro de Levítico é ótimo para isso, tá? Um livro que enfatiza o cumprimento das mitzvot, Levítico, mais que qualquer outro livro da Torá. Simplesmente pelo fato de Vaikra, Levítico, conter mais leis e menos narrativa do que os outros 4 livros da Torá, tá? Então, bem interessante isso aqui. Então, o livro de Levítico tem pouquíssima narrativa histórica, tá? De vez em quando interrompe os mandamentos e fala alguma coisa que aconteceu, né? Histórica, mas é quase que 100%, tá? 90 e poucos por cento do conteúdo de Levítico é o Criador ensinando o seu povo, que somos nós, Israel, acerca de seus mandamentos, estatutos e juízos, tá bom? Então, Berrucotai, né, nos meus estatutos, o Criador quer que venhamos andar nos estatutos dele e guardar os mandamentos, ou seja, de uma maneira mais perfeita, com mais detalhes, tá? Então, por exemplo, a uma primeira vista, quando a pessoa começa a fazer techuvá, tá? Quem já está participando online já sabe o que é techuvá, mas muita gente vai assistir esse vídeo depois, talvez no YouTube ou no Facebook, e não vai saber. Techuvá é o quê? Retorno, arrependimento. Quando nós descobrimos as nossas origens israelitas, descobrimos que o Messias não veio destruir a Torá e nem os profetas, então nós iniciamos um processo chamado techuvá, que significa retorno, arrependimento. Dentro do sistema religioso, quando fala arrependimento, é uma coisa assim que não tem muito sentido, arrependimento, né? Aí eles até usam o termo grego lá, tal de metanoia, né? Eles falam tanto que até sem querer a gente acaba até memorizando essa palavra. Eles usam muito essa palavra metanoia. Só que metanoia, a palavra grega, não expressa, nem chega aos pés da palavra hebraica techuvá, que é o quê? Retorno. Retornar ao quê? A gente faz um retorno à Torá. Então, nós andávamos sem Torá, quando a gente começa o techuvá, a gente vira na direção oposta e a gente retorna para a Torá, retorna para a identidade do nosso povo de Israel. Lembrar que a palavra eclésia, que eles traduziram por igreja, essa palavra grega, é muito pobre, porque igreja, eclésia, é um conceito grego de ser chamado para fora. Então, a palavra igreja pode, na cultura da Grécia, podia ser usada numa reunião dos moradores da cidade para decidir alguma coisa, se vai fazer uma praça na cidade, se não vai, uma reunião de condomínio. No contexto grego, isso é eclésia, igreja. Não tem nada a ver com o povo do Criador. E eclésia, igreja, é chamado para fora. É chamado para fora. E no conceito do Criador, o contrário. Kahal, Kehilá, Adat, você é chamado o quê? Para dentro. Você é chamado para fazer parte do povo de Israel. Então, por isso, o pessoal muitas vezes fica falando hebraico, que não sei o quê, porque não adianta, a gente vai falar a palavra grega, é muito pobre, o idioma grego não expressa as palavras do jeito correto como no hebraico. Lembrar que tanto o Tanar, que é conhecido erroneamente como Antigo Testamento, tanto o Tanar foi escrito em hebraico e aramaico, quanto a Brit Hadashah, Aliança Renovada também, línguas semíticas, tá? Hebraico e aramaico. Então, é um engano terrível esse de dizer que o Novo Testamento foi escrito em grego, tá? A cópia grega é até boa. A cópia grega é até melhor do que em português, mas ainda é muito pobre comparado com o hebraico. Então a pessoa começou esse processo de techuvá, aí ela chega, era esse ponto que eu queria chegar, aí ela se depara com 613 mandamentos, né? Aí a pessoa, caramba, 613 mandamentos, como é que vai ser isso aí, né? Então, 613 mandamentos. Só que a pessoa tem que perceber o seguinte, são 613 mandamentos, tá? Mas muitos mandamentos são para homens só, tem mandamentos que são só para mulheres, tem mandamentos que são para sumo sacerdote, mandamento para sacerdote, e por aí vai. A ideia é nós procurarmos, até naqueles mandamentos que num nível literal nós não precisássemos cumprir, a gente pode expandir e procurar cumprir também, tá? Porque são 4 níveis de interpretação. Mas voltando ao número 613, a pessoa muitas vezes fica assustada. 613 mandamentos.
Estão sentados? Isso aí é só da Torá. Fora os mandamentos da Brit Hadashah, da Aliança Renovada, que são centenas. Tem mais centenas de mandamentos que aparecem na Aliança Renovada, tá? Então a pessoa muitas vezes se assusta, tá? Mas ela precisa entender o quê? Que ela vai aprendendo devagarzinho, tá? Em Atos capítulo 15, Masei Hashilihim, em Atos dos Apóstolos, os efraimitas da diáspora estavam voltando e alguns judaizantes estavam jogando uma carga muito pesada em cima deles, tá? Então estavam jogando uma pressão muito grande em cima deles, estavam querendo acrescentar coisas que não tinha na Torá, que muitas vezes violava a Torá, estavam obrigando eles a se circuncidarem imediatamente, não estava dando um tempo, chegaria o tempo que eles se circuncidariam, tá? De uma maneira com mais entendimento. Então ficou estabelecido, tá? Lá no Concílio de Jerusalém, no qual o irmão do Mashiach era o Nassi, era o líder, tá? Yaakov Hatzadik, Tiago Justo, era o líder. Ele falou, olha, nós não devemos perturbar os goim, os efraimitas que estão voltando, né? Estabeleceu coisas básicas para que eles viessem a fazer, 4 coisas básicas, que a gente já várias semanas atrás a gente já falou, as 4 coisas básicas. Quem quiser ler, pode ler em Atos 15. E falou o seguinte, olha, de mais a mais, em cada semana, em cada Shabat nas sinagogas, eles vão poder estudar a Torá, vão estudar as Parashot, a Torá que Moshe nos entregou, tá? E, ou seja, estudando a Parashá cada Shabat, eles vão aprender. Então tem que se dar tempo ao tempo, para a pessoa ir aprendendo o mandamento e cumprindo. Pode falar. E um detalhe é que a Constituição brasileira tem mais de 34 mil leis. Aí, não sabia dessa. 34 mil leis. Olha o que o Daniel falou, né? A Constituição brasileira tem mais de 34 mil leis e a gente cumpre sem saber até, não é? Não é verdade? Tem também mandamentos que é só para os levitas, Isso. só para homens, só para mulheres. Sacerdote, sumo sacerdote. Então, esse 603 aí... No literal diminui bastante. Quase metade. Isso da Torá e no nível literal. Mas como existem 4 níveis de interpretação, tá? Por exemplo, mandamentos que são relacionados para a mulher, um homem pode cumprir, não no sentido literal, mas num nível mais profundo, mais espiritual. Lembrando que nós somos o quê? A noiva do Mashiach e a Rushua. Então, assim, só para a gente entender. Mas no nível literal... É como o mandamento da circuncisão, a mulher pode ajudar... Ela vai receber o mérito, Vai receber o mérito. Né? Aí também tem aquelas situações, né? Porque no judaísmo a mulher não usa o tzitzit, que é o mandamento, né? E então... Aí tem essas divergências. Então, como a Mary falou do tzitzit, entre os nossos irmãos da casa de Judá, a maioria, eles proíbem as irmãs, eles proíbem as mulheres de usar o tzitzit, tá? Mas o entendimento Netzarim é que tanto homens quanto mulheres podem e devem usar o tzitzit, tá? É um mandamento. Então, no literal, tem mandamentos que é para uma classe de pessoas, mandamentos que são para outra classe de pessoas. Então, assim... Mas a pessoa, a uma primeira vista, talvez ela vai se assustar. 613 mandamentos, como é que eu vou fazer? Então, a pessoa tem que ter calma, dar tempo ao tempo, né? Quando uma pessoa vai se matricular em qualquer curso, numa faculdade, você pode ver o médico, o melhor médico do mundo, ele teve o primeiro dia de aula dele na faculdade, teve o dia dele lá que ele teve que fazer aula experimental, prática, estágio, um monte de coisa. Ou seja, muitas vezes a gente entende esse tempo de maturação nas coisas naturais e não quer dar um tempo para si próprio, tá? Com relação à Torá. Então as coisas demandam tempo. Pode falar. E é igual o Daniel falou, né? Tem coisas que a gente cumpre até sem saber. Sem saber. Não assassinarás. Você não assassinou ninguém? Você já está cumprindo o mandamento da Torá. Né? Você não adulterarás. Você já está cumprindo, né? Honrarás teu pai e tua mãe. Pode roubar outras coisas também, né? Não é só... exatamente, tá? Às vezes a gente rouba outra coisa, sei lá. Então a gente parado, às vezes, sossegado, dentro de casa, já está cumprindo já um monte de mandamentos sem saber, tá? Um monte de mandamentos sem saber. Pode falar. E a Chá colocou, uma vez eu vi, se não se senta como aluno, não se levanta como professor. Pô, muito show essa frase. Quer dizer, se não se senta como aluno, não se levanta como professor. Muito legal isso, né? Muito show. Os nossos sábios elogiam muito Yahushua bin Nun, Josué filho de Nun,
por essa virtude. Dizem que o aluno mais esforçado que Moshe Rabbeinu teve em todos os tempos, né? Que o nosso professor Moisés teve, foi quem? Foi Josué, Yahushua ben Nun, né? Então não foi à toa que Josué foi escolhido para ser o sucessor do mestre dele, de Moisés, né?